Graça e paz, queridos. Inscreva-se no canal, ative o sininho e receba essa palavra de Deus para a sua vida. Olá, meu querido, minha querida, a graça e a paz de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando sobre a importância de perseverar em oração e vigilância. Muitas das vezes estamos enfrentando problemas, dificuldades e até começamos a orar por aquilo, mas do meio do caminho acabamos desistindo de orar ou achamos que já oramos o suficiente. Mas é importante que nós estejamos sempre orando e vigiando sobre aquela circunstância ao qual nós queremos vencer. Né? Lá em Isaías, no capítulo 62, no versículo 6 ao 7, o profeta Isaías ele fala assim: Ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Aqui nós vemos o profeta Isaías falando que nós não podemos nos calar no meio de uma luta, no meio de uma crise. Temos que estar vigilantes o dia e a noite, sempre em oração, sempre vigilante. E nós que estamos em oração com Deus, buscando em Deus a vitória, não pode haver descanso em nós. Nós não podemos parar nesses momentos para descansar, para desanimar, para desistir. Temos que permanecer constantes para obtermos a vitória. Ele também diz, não deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Aqui ele estava falando de uma forma assim para que nós venhamos entender que nós não podemos parar nem dar descanso a Deus. Mas como assim não podemos dar descanso a Deus? Isso? Isaías aqui está explicando assim, não deixe a ele descanso, até que confirme. Deus, ele não fica triste ou cansado de nós por nós estarmos constantemente orando. Pelo contrário, o próprio Deus, ele vem em várias partes na sua palavra nos ensinando que devemos orar constantemente, vigiar constantemente. Então nós não podemos dar descanso a Deus e nem descansar até que Ele confirme e Ele ponha a Jerusalém por louvor na terra. Até que Ele atenda aos nossos pedidos. Até que Ele cumpra em nós as suas promessas. Ele não faz isso para que nós venhamos lembrar a Ele do que Ele nos prometeu, mas é para que nós venhamos nos lembrar que nós somos sim alvos de promessas e de bênçãos dele. Então nós temos que estar constantemente orando, vigiando e buscando em Deus sem descanso aquilo que precisamos vencer. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo fala assim: orem continuamente. O apóstolo Paulo, ele diz, orem continuamente, devemos estar sempre orando continuamente. Orem sem cessar, sem parar, sem descansar. Lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, fala assim, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Aqui, ele fala para as pessoas: permanecei até que do alto sejais revestidos de poder. Devemos permanecer até que sejamos libertos. Permanecer até que sejamos curados. Permanecer até que vençamos o problema pelo qual estamos orando. Lá também em Lucas 24:53 diz assim, estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Temos que ser constantes em buscar a Deus, em orar, até que se cumpra aquilo que precisamos.
Não existe um prazo. Nós não conhecemos o tempo de Deus. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que perseverar e ser constante em oração e vigilância até que se cumpra o que Deus tem em nossas vidas. As promessas de Deus para nossas vidas. Nós temos que orar. Essa é a nossa arma. Esse é o nosso trabalho. Orar e vigiar. Lá também em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, ele diz assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Temos que vigiar e orar, para estar sempre fortes, para vencer as nossas próprias tentações. Vencer a nossa própria carne e fortalecer o nosso espírito. É muito importante essa constância, essa perseverança. Lá também em Lucas 18, no capítulo 18 de Lucas, Deus conta uma parábola para os discípulos. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aqui na parábola, ele diz assim, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Nessa parábola, nós percebemos que Jesus quer nos ensinar que precisamos continuar pedindo aquilo que queremos. Nesse caso, até um juiz injusto concedeu aquilo que era justo a essa viúva. Imagina Deus, que é justo. Então nós temos que ser constantes, estar sempre orando e vigiando e pedindo a Deus, clamando, até que Ele nos atenda e faça justiça em nossas vidas. E por que disso? Lá em João, no capítulo 5, 17, Jesus fala assim, disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Deus está trabalhando a nosso favor. Mas precisamos continuar pedindo a Ele aquilo que precisamos, pois enquanto Ele trabalha, nós oramos e vigiamos. Se nós desistimos antes, não vamos receber as bênçãos de Deus. Pois Deus vai olhar e falar, Ele não quer mais aquilo que Ele tem me pedido, Ele não me pede mais. Eu tenho preparado algo para dar a Ele, mas Ele não me pede mais, acho que Ele não quer mais receber isso. Não desista de orar e vigie. Orar é uma arma de guerra. E quem está em guerra também precisa estar vigilante no meio da sua batalha. Persevere na sua oração. Peça a Deus, não descanse e nem dê descanso. Assim como fala lá o profeta Isaías, não deis a ele descanso, até que confirme. Não haja descanso em vós. Lembre-se sempre das promessas do Senhor. E lembre-o também das promessas que Ele te fez. Em oração, em vigilância, perseverando nos propósitos de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa ser perseverante em oração e vigilância. Pois certamente Deus está preparando aquilo que você tem pedido a Ele. Porque o que Ele nos dá é bom, é agradável, é perfeito. Precisamos acreditar e confiar e permanecer orando para recebermos as bênçãos de Deus em nossas vidas.
Amém? Deus te abençoe.